Obrigado, doutor Dácio. Eu pergunto aos senhores jurados se estão aptos a nós iniciarmos aqui a leitura dos quesitos, ou se desejam algum tipo de diligência prévia. Não? Então vamos à leitura prévia dos quesitos. Daqui a pouco eu peço para desocuparmos a sala, o salão para fazermos a votação aqui mesmo. Vamos lá. A composição dos quesitos será a seguinte. Leio aqui as partes. Se tiver algum tipo de observação, peço que o façam neste momento. Hoje teremos uma quisitação um pouco maior. São 7 quesitos também. Primeiro quesito. No dia 20 de janeiro de 2009, por volta das 17 horas, na casa localizada no bairro Ilhotas, nesta capital, a vítima Moisés Lira de Souza sofreu lesões produzidas por instrumento contundente descrita no laudo de exame pericial cadavérico acostado aos autos ID 26713974, página 59, que lhe causaram a morte. Quesito número 2. O acusado Bruno Oliveira de Almeida, fazendo uso de instrumento contundente, desferiu os golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame pericial acostado nos autos que lhe causaram a morte. ID número 26713974, página 59. O jurado absolve o acusado. O terceiro quesito. Quarto quesito. O acusado Bruno Oliveira de Almeida, assim agindo, pretendia tão somente lesionar a vítima, mas por imprudência em seu agir acabou levando a mesma a óbito. Sexto quesito. O acusado, impelido por motivação fútil, caracterizada por ter tido raiva da vítima. O acusado agiu impelido. Sexto quesito. O acusado agiu impelido por motivação fútil, caracterizada por ter tido raiva da vítima, por estar suja e chorando. Esse aqui, doutor Ubiraci, é como ficou na pronúncia, essa motivação. Viu? Por isso que ela ficou nesse sistema. Sétimo quesito. O acusado agiu de modo a impossibilitar a defesa da vítima, consistente no fato de utilizar sua superioridade de força física. Bem, são esses 7 quesitos. Tá ok, doutor Ubiraci? O doutor Dácio também já tinha dado uma prévia olhada. Então, estamos com os quesitos ok. Eu peço que esvaziem a sala, por favor, que nós vamos fazer a sessão secreta aqui mesmo. Oi. Pessoal, vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura da sentença, por favor. Inicialmente eu quero pedir licença aqui aos doutores, na verdade, doutor Ubiraci e ao doutor Dácio, para me dirigir diretamente ao réu, seu Bruno, parafraseando um colega do doutor Ubiraci, doutor Ari Martins, que tem uma atuação muito enérgica, muito pontual nos processos criminais. Ele tem o costume, que eu trouxe para mim, de parabenizar as pessoas que confessam o que faz, o que pratica, os crimes e os erros que praticam. Então, mesmo que seja, independente, não estou aqui elogiando a qualidade da sua confissão, nem fazendo juízo de valor a respeito dela, mas só em o senhor ter reconhecido, tem algum passo aí que o senhor toma em direção a uma recuperação. Não se recupera, quem não confessa não se recupera, isso é uma certeza. Não dá nenhum passo em direção à recuperação. Pode ser que se recupere e mude de ideia lá na frente. Então, o senhor tem um passo aí dado, o senhor tem um caminho a seguir. O senhor tem um débito também que o senhor vai pagar e a gente vai ler aqui sobre isso. Mas o senhor tem um passo dado, é um caminho importante que o senhor, já é um primeiro passo importante que o senhor dá. Que o senhor siga nesse caminho que o senhor escolheu, né? Que o senhor tem um débito para pagar, que o senhor pague devidamente e depois se recupere completamente para seguir sua vida, se esse for o caminho que de fato o senhor escolhe para fazê-lo, né? Todo mundo tem direito, ninguém tem direito de errar, na verdade, mas todos nós erramos e temos direito a uma segunda chance, devidamente pago os nossos débitos. Então, assim, parabéns ao senhor por ter reconhecido o seu erro, seja na dimensão que for, e que o senhor dê seguimento à sua recuperação nesse sentido, tá bem? Então, feito só esse ponto, vamos à leitura da sentença aqui. Bruno Oliveira de Almeida, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incusto
nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, narra a denúncia que, eu vou me abster aqui de fazer a leitura desse pedaço da denúncia, uma vez já foi discutida aqui em plenário por várias vezes. Em plenário, o representante do Ministério Público sustentou integralmente a acusação admitida na pronúncia, pugnando pela condenação do acusado. A defesa técnica sustentou a tese da desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, subsidiariamente, a desqualificação do crime, assim como pleiteou a clemência. Em seguida, em votação secreta, o Conselho de Sentença, por maioria, deliberou da seguinte forma: reconheceu a materialidade das lesões sofridas pela vítima, reconheceu a autoria dos disparos desferidos contra a vítima pelo réu, negou a clemência, reconheceu a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e restaram prejudicados os quesitos da qualificadora do motivo fútil e da qualificadora do recurso dificultou a defesa da vítima. As decisões dos processos atinentes ao Tribunal do Júri possuem como fundamento decidir ainda uma convicção dos jurados, que a expressam através de votação sigilosa, conforme a aquisitação apresentada aos jurados, assim relatada, decidiram pela condenação do réu no crime de lesão corporal seguida de morte, cabendo a este juízo apenas realizar a dosimetria da pena e tomar as providências finais descritas no Código de Processo Penal. Em arremate, e tendo por supedânea as razões sobreditas, resolvo declarar o julgamento parcialmente procedente da presente pretensão punitiva, exposta na denúncia para condenar o acusado Bruno Oliveira de Almeida nas penas do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. E passo a realizar a dosimetria da pena. Inicialmente, na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais, verifico a culpabilidade. Quanto à culpabilidade, verifico que deve ser analisada em desfavor, em desvalor gravemente acentuado, tendo em vista que a vítima possuía apenas 2 anos de idade. Essa circunstância revela delito cometido em face de vítima hipervulnerável, que não possui determinação autônoma própria e que estava aos cuidados integrais e confiança do réu. Não bastasse isso, a claro descumprimento do preceito do artigo 227 da Constituição Federal, que determina o cuidado de todos, principalmente da família, para com as crianças e adolescentes, assim como toda a sistemática do ECA. Por fim, é tão grave o presente cenário que em 2022, através da Lei 14.344, tornou-se uma das qualificadoras autônomas do crime de homicídio. Assim sendo, entendo que deve ser analisado desfavoravelmente em patamar, inclusive acima da média normal de desvalorização convencional, motivo pelo qual tem a culpabilidade como uma das circunstâncias desfavoráveis. Sobre os antecedentes, o réu não possui nenhum para ser analisado desfavoravelmente, assim como sua conduta social não restou demonstrado nada além da normalidade. Sobre a personalidade do agente, o STJ possui entendimento no sentido de que o magistrado, ao realizar a análise com base no livre convencimento motivado, pode ser fixado a partir de observância de fatos narrados nos autos, que não se confundindo com o significado de personalidade da psicologia. Nessa hipótese, verifique que o denunciado possui uma personalidade perversa, pois agredia a vítima com queimaduras de cigarro e maus tratos, assim como ameaçava a vítima e sua outra irmã, a Celina. Essas circunstâncias revelam uma personalidade perversa para com seus irmãos. Talvez em um sentimento de posse para com sua mãe biológica, uma vez que, coincidentemente, as ameaças eram diretamente e sempre direcionadas a seus irmãos, que dividiriam a atenção de sua mãe para consigo. Essa personalidade perversa, possessiva, delineia gravidade para qualquer pessoa que se relacione com a genitora do acusado, desaguando no caso da vítima dos autos, na sobreposição física e morte da mesma, enquanto, em face de Celina, cessou nas ameaças. A proximidade era tão íntima que há nos autos relatos de testemunhas que apontam que viram o réu mantendo relações sexuais com a genitora, o que revela sem julgamentos morais, mas em uma análise psicológica das relações familiares, ao menos doentio, sobretudo em uma coluna familiar completamente fragmentada pelo abandono inicial e o retorno posterior da genitora. Por outro lado, essa perversidade também se revela pelo próprio interrogatório do réu, que agrediu a criança, matando-a com socos na barriga, apontando que sequer recordava quantos havia dado, pois teria sido afetado por um estresse no momento. Ora, há um problema que ultrapassa a conduta criminosa e exige uma reprimenda maior, uma vez que o estresse causado pelo choro de uma criança ou o ciúme da mesma não justifica, em nenhuma hipótese, uma agressão de tão grande monta que vem estourar órgãos de uma criança, causando-lhe vômitos e a consequente morte, assim como o estouro de órgãos internos.
Dessa forma, entendo que a personalidade do réu se mostra perversa e agressiva, motivo pelo qual valore desfavoravelmente. Sobre os motivos do crime, extrapolam o limite da normalidade, uma vez que ficou demonstrado nos autos que um dos motivos para a morte da criança foi o fato da mesma dividir as atenções da mãe para com da mãe do réu entre este e a criança. Com a morte desta, a atenção então se voltaria integralmente para o réu. E esta motivação doentia, desequilibrada na relação materna, na relação materna-filial, ultrapassa qualquer normalidade, motivo pelo qual tenho por desfavorável. Sobre as circunstâncias do crime, entendo que foi reprovável, uma vez que foram socos, murros na vítima indefesa. Isso é perceptível por um juízo consequencialista, uma vez que os efeitos apresentados pelo corpo agredido foram tão graves que, mesmo vestida, já sem vida, os vizinhos que estavam no velório perceberam que o abdômen da criança estava muito mole, fofo. Não bastasse isso, ainda tapou o rosto da criança vítima com o vestido da mãe para limpar seu vômito, para limpar o vômito da mesma, escondendo os vestígios das agressões, a fim de fazer valer seu álibi no sentido de que o irmão teria falecido de um problema cardíaco. Nesse sentido, verifica-se que as circunstâncias transbordam o razoável, também desaguando no sentido desfavorável. Sobre o cálculo da pena nesse momento inicial, entendo que o posicionamento pessoal desse juiz é no sentido de que cada circunstância judicial deve ser elevada em um sétimo, tendo em vista que são 8 circunstâncias judiciais, contudo o comportamento da vítima só pode ser valorado positivamente nos termos do HC 182572 do STJ, e conforme a harmonização com o próprio posicionamento do STJ no AG-RG ARESP 1659986, o cálculo da pena para cada circunstância judicial deve ser de um sétimo e não um oitavo. Assim sendo, de acordo com esse cálculo realizado, levando em conta a personalidade do agente, que desde logo ficou justificada pelo seu aumento acima desse patamar médio estabelecido por esse juízo, fixa a pena base para o delito em 9 anos, 5 meses, 17 dias e 260 dias multa. Nas atenuantes, verifica a atenuante da confissão, uma vez que confessou a prática do crime, muito embora não tenha sido uma confissão perfeita, ao menos para a acusação inicial, foi a que foi alcançada pela condenação reconhecida pelos jurados. Verifico também as agravantes do motivo fútil, uma vez que praticou o crime em razão de ciúmes da sua mãe, e por a mesma estar chorando e tirando-lhe a paciência, assim como mesmo afirmou aqui no interrogatório, assim como pelo meio da surpresa, retirando da sua avó em momento de descontração da vítima para praticar os fatos, e também valentes da relação familiar que tinha com a vítima na qualidade de irmão, correspondente aos artigos 61, inciso 2, A, C e F do Código Penal. Nesse sentido, verifico o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, que deve prevalecer a circunstância da confissão, nos termos do artigo 67 do Código de Processo no Código Penal. Contudo, diminuo a quantidade de redução de pena para 1/18, tendo em vista que há 3 circunstâncias agravantes e apenas uma atenuante, devendo as agravantes serem precursoras da redução da causa de redução de pena para fins de diminuir seu patamar. Assim sendo, tenho por intermediária, e já declaro a definitiva por falta de causas de aumento e diminuição de pena, a pena de 9 anos, 8 meses, 17 dias, 260 dias multa em face do réu. Sobre a detração, tendo em vista que não traz alteração para o presente caso, determine que seja realizado pelo juiz da execução penal, regime inicial de pena deve ser o fechado, com local de cumprimento de pena a ser determinado pelo juiz da execução. A apelação deve ser em liberdade, tendo em vista que não há motivos para alteração da situação do réu a esse momento. A substituição de pena se vê impossível, tendo em vista o valor da pena aplicada, assim como as circunstâncias judiciais valoradas. Com o trânsito em julgado, deve ser comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, deve ser feita a intimação da sentença nos termos do Código de Processo Penal, expedido boletim individual de culpa do réu para os órgãos competentes, assim como a multa ser cobrada após o trânsito em julgado, sem reparação mínima, tendo em vista a ausência de pedido na denúncia, e a expedição de guia de recolhimento definitivo após o trânsito em julgado, custas pelo denunciado, assim como publicação, registro e intimação da presente sentença, nesses termos, a sentença final condenatória. Doutor Ubiraci? Excelência, Ministério Público conformado, totalmente conformado com a decisão
que foi manifestamente contrária à prova dos autos, e com todo respeito às senhoras e aos senhores do Conselho de Sentença, que são mães e pais, acredito, mas eu, particularmente, enquanto promotor de justiça, não posso admitir que um caso tão brutal como esse possa ser considerado lesão corporal e não um homicídio. Assim, falo em nome da sociedade, pela responsabilidade que tenho do cargo que exerço, levando comigo as decepções que são muito naturais aqui desse tribunal, que às vezes nos desanimam e nos fazem até pensar que está na hora de sair. Eu recorro da decisão com base no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, esperando que Vossa Excelência abra vistas dos autos ao Ministério Público para apresentar as suas razões ao Tribunal de Justiça. Tá bem, doutor. Obrigado. Doutor Dácio, pela Defensoria. Excelência, eu vou interpor recurso de apelação também apenas para discutir, eventualmente, alguma coisa da dosimetria, né? 5933C, se não me engano, é isso? Do Código de Processo Penal, e pedindo encaminhamento dos autos para a apresentação das razões. Tá bem. Cláudia, por favor, faça constar na ata os recursos das partes. Senhores e senhoras, eu quero agradecer a todos, a presença de todos, aos policiais que estiveram aqui dando segurança a todos nós. Doutor Biraci, do Ministério Público, mais uma vez, prazer estar aqui com o senhor, a brilhante explanação do senhor, do doutor Dácio. Muito obrigado, doutor Dácio. É um prazer de conhecê-lo aqui na tribuna também hoje. Um prazer estar com o senhor. Obrigado a todos os servidores, aos senhores e senhoras juradas também, que sempre ficam por último, porque são os mais importantes de serem mencionados, viu? Sem os senhores não acontece esses julgamentos aqui. E é isso. Uma boa noite a todos que participaram aqui do julgamento também. Sem mais processo na pauta, declaro encerrada a sessão. Boa noite.